Então, hoje a gente vai de função da linguagem, certo? Quais são as funções da linguagem? Para que servem as linguagens, né? Para que eu vou usar várias linguagens? Uma só já seria o suficiente, que a linguagem falada, por exemplo, não precisaria da escrita, não precisaria de uma placa, por exemplo, né? Vamos lembrar das verbais e não verbais e as mistas, né? Para que eu preciso de tanta linguagem, né? Então, vamos ver para que serve e por quê, certo? Certo. Bom, eu acho que essa página é uma das mais importantes que a gente tem. Depois eu mando para vocês, tá bom? Em PDF. Por quê? Porque aqui, na verdade, é o que faz com que a linguagem seja selecionada. Se nós temos vários tipos de linguagem, né? E por que, então, que eu tenho esses vários tipos e quando que eu vou usar? Então, por exemplo, eu quero mandar uma mensagem para alguém, uma mensagem qualquer, eu quero dizer, estou com saudades. Se eu estou com saudades, eu estou com saudades de alguém, não é isso? Então, essa mensagem, ela vai para alguém. Esse alguém a gente chama de receptor. Isso mesmo. Quem emite essa mensagem, quem manda essa mensagem, é o emissor. Então, eu vou dizer, estou com saudades para alguém, certo? De que forma que eu vou mandar essa mensagem, estou com saudades de alguém? Posso mandar pelo WhatsApp, por e-mail, posso telefone, um coraçãozinho, ligar para uma pessoa. Isso, ligar para ela, né? Deixar um bilhetinho dentro da bolsa, né? Dentro do bolso, enfim, né? De que forma eu posso usar isso através de palavras ou de fala, né? E eu posso usar qual canal de comunicação? Que aí então vem o que a gente estava falando, na verdade, né? O canal de comunicação é por que meio que eu vou chegar ao receptor. Então, qual é o canal de comunicação? Acho que alguém está pedindo para entrar. Só um instantinho. Sim, é a Cris, cabeleireira. Boa tarde, Cris. Bom, eu já permiti, então eu vou voltar para o slide. Daqui a pouquinho ela aparece aí, certo? Sim. Então, amores, deixa eu voltar aqui. Então, um canal, na verdade, seria aí o WhatsApp, o e-mail, a cartinha, o bilhetinho deixado na geladeira, no bolso, né? E por aí vai, falando ou não, né? O código aqui é o formato que eu vou dizer estou com saudades. Eu posso pegar uma figura que tem a imagem de alguém com saudades, eu posso escrever, eu posso desenhar, né? Eu posso falar, e aí, então, é esse código que eu vou utilizar. O referente, na verdade, é que tipo de mensagem que eu estou me referindo, tá? E aqui, então, quando eu falo de saudade, estou falando de uma mensagem afetiva, né? Que tem uma emoção, né? E a gente vai ver tudo isso hoje, tá bom? Ou tentar ver quase tudo hoje. Vamos lá. Então, vou explicar um pouquinho mais. O emissor é aquele que envia a mensagem, que pode ser uma pessoa só ou um grupo de pessoas, não é verdade? Então, nós da Faculdade Dourado mandamos uma mensagem para a professora Mayre, dizendo que sentem muito pela ausência do pai, né? Então, pronto, é um grupo de pessoas, certo? Sim. Mas pode ser também uma pessoa só, de repente a Rose fala, ai, professora, olha meus sentimentos e tal, né? Sim. Pode ser também. Mensagem aí é o conteúdo, é o assunto dessa informação que vai ser transmitida para alguém. E esse alguém é o receptor, que é quem recebe a mensagem que é endereçada. Lembra quando a gente escrevia a carta que tinha lá escrito destinatário, né? Sim. É isso aí, né? Então, emitente, destinatário. Isso, né? Então, o destinatário é o destino, é para quem vai, né? Que é o receptor que ele está recebendo, né? Então, é aquele a quem a mensagem é endereçada, um indivíduo ou um grupo de pessoas, por exemplo, no WhatsApp a gente tem grupos, né? Então, o receptor, por exemplo, é o grupo de adaptação, né? Que está escrito. Isso, grupo de adaptação. Pronto. Então, um grupo de pessoas, né?
tá bom? Que também aí pode ser conhecida como destinatário, como a gente falou agora sobre a carta, né? Que a gente lembra disso. O canal de comunicação é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Então, de que forma que eu vou transmitir essa mensagem, né? É pelo WhatsApp, pode ser pelo Facebook, pode ser por uma rede social qualquer, não necessariamente o WhatsApp, tá bom? Pode ser ir na casa da pessoa e falar, né? E pode ser a carta ou qualquer outra forma de comunicação. É aí, então, o canal de comunicação, tá? O código é o conjunto de signos e de regras de combinação desses signos utilizado para elaborar a mensagem. O emissor codifica aquilo que o receptor irá descodificar. Utilizando essas palavras, parece que a gente não entendeu absolutamente nada, na verdade. Mas o código, na verdade, é de que forma eu vou me comunicar. Se é pela fala, se é pela escrita, se é pela imagem. Se é através da arte, de uma música, se é através de uma poesia, de um conto, se é através de uma história em quadrinho. Isso são códigos que a gente tem como nos comunicarmos. Se é através de uma mímica, de uma dança, de um teatro, de um cinema. A arte, por exemplo, ela é um código, porque ela é um meio de comunicação. Tá? O contexto, que aí a gente viu aqui como referente, né, é o objeto ou a situação em que a mensagem se refere. Então, é sobre o que ela está sendo dita, sobre o que ela está sendo falada, e qual é o contexto que ela se encaixa, né? Então, vamos lá. Tudo bem aqui, amores? Desculpa, estou falando rápido. Pro, desculpa, mas eu não sei, eu acho que eu estou aqui... Será que eu entendi errado? Ou sem querer, não sei. Ou eu posso estar errada, igual o emissor que nós estávamos falando. Aí você falou, o destinatário, lembra da carta destinatário? Mas aí não seria o remetente? É remetente. O emissor seria o remetente, isso mesmo. É que sem querer você falou destinário, e destinário ele vai caber aqui no receptor. Isso aqui, ó, destinatário. Receptor, eu falei aqui. Você falou sem querer. O emissor é aquele que emite, que manda. Isso aí. Tá na carta seria o remetente. Isso mesmo. Então tá joia. Então, vamos falar sobre o emissor, né? Então, vamos dar ênfase no emissor quando a função é emotiva ou expressiva. Então, quando eu quero dar ênfase a quem emite esse comunicado, essa fala, esse texto, esse discurso, vamos lá. Na verdade, quando esse emissor fala, ele usa a subjetividade, que é o predomínio da primeira pessoa. Se sou eu que estou emitindo alguma coisa, então eu vou falar sobre eu, Vanessa. Olha, gente, eu quero que vocês respondam as questões em 20 minutos. Pronto. Eu quero. Quem está falando sou eu. Então, eu estou dando ênfase a mim, né? Uma visão intimista é uma visão íntima, subjetiva, né? Porque quando a gente fala de visão intimista, a gente está falando de uma visão da minha intimidade, do que eu penso sobre tal coisa. Tudo bem? Sim. Vou tentar ser um pouquinho mais devagar. Unilateralidade. Uni significa um. Então, é um lado só que eu vou ver. É só um lado que vai falar. Vocês já tiveram aula mais ou menos assim, por exemplo? Olha, gente, eu vou falar e quando eu terminar de falar, vocês perguntam. Sim. Quando o professor diz isso, é a unilateralidade que está acontecendo. Não é muito bonito, não, viu? Tá bom? É um lado só que está falando, que está emitindo uma mensagem. Por favor, ei, Pro, é a mesma coisa que falar assim, faz favor de ficar quietos, deixa eu falar primeiro. Então, né? Tipo isso. Feio demais. Brincadeirinha. Tranquilo.
Preocupação com o eu. Então, na verdade, quando o emissor ele fala de alguma atividade, alguma mensagem, a preocupação é com ele mesmo, com o que ele está sentindo, com o que ele está passando. Vamos lá. Opiniões e relatos pessoais é onde eu mais encontro esse tipo de texto. Se eu vou pegar... Aqui hoje a gente não tem relatos pessoais, esse nome tá tão demodé, tão fora, que é mais fácil a gente usar o nome blog. Então, o blog, por exemplo, é um relato pessoal, né? Hoje a gente vê, por exemplo, no Facebook, vários grupos de quem tem diabetes, grupos de quem faz artesanato, grupos de não sei o quê. E aí, então, aparecem opiniões e relatos dessas pessoas que participam desse grupo, né? E elas vão utilizar aí a primeira pessoa, elas vão ter uma visão intimista, né? Elas vão utilizar aí a unilateralidade, e a preocupação delas é com o que aconteceu com elas, né? E não com o que aconteceu com o outro, né? Observe que quando alguém conta alguma coisa, por exemplo, ai, gente, minha mãe tá com diabetes e a pressão ocular dela tá muito ruim. Aí, você está contando para uma amiga. Aí essa sua amiga vira e fala assim, você acredita que minha mãe também está com diabetes, mas ela também tem pressão alta? Aí fica aquela competiçãozinha de quem tem mais doença, né? E, na verdade, aí, as preocupações com o eu. Quem está ouvindo, né, a pessoa que disse que estava com diabetes, a mãe com diabetes, pressão ocular, ela, na verdade, não está preocupada com a mãe dessa pessoa, ela está preocupada com a mãe dela. Então, há uma troca de informações, mas muito egoístas, né? Muito unilateral, tá? Ninguém divide aí a preocupação com o outro, tá? Então, quando a gente escuta opiniões e relatos pessoais, a pessoa com a necessidade de falar ou de relatar alguma coisa que seja importante, ou que acha importante para alguém. Acontece muito também quando as pessoas fazem uma viagem e fazem aquelas lives, né? Olha, eu tô aqui, não sei aonde, aqui é o restaurante X, passei pela matriz Y e por aí vai, né? Então, dessa forma, é um relato pessoal também, que aconteceu com ele, tá? Relatos pessoais também acontecem quando a gente fala sobre... Agora a gente está falando de... Há 5 meses nós estamos falando de uma pandemia, né? Mas, por exemplo, quem está fazendo o teste da vacina, tem algum microfone que está aberto, está um barulhão. Fecha para mim, por favor. E aí, então, quando fazem um relato sobre essa vacina, o que cada paciente ali, né, cada pessoa que está tomando essa vacina também tem que fazer um relato pessoal, tá bom? Por quê? Porque ali a preocupação é com aquele eu, né? É importante, é a subjetividade, aconteceu com ele, né? Então, também são relatos pessoais. Tudo bem? Entenderam? O que é relato pessoal e, assim, qual o tipo de linguagem que a gente utiliza em relatos pessoais? Sim, professora. Então, tá bom. Eu não estou vendo você, só para lembrar. Estou vendo meu slide enorme aqui. Vamos lá. Então, um exemplo para vocês. Antes, eu odiava ser eu. Depois, eu me acostumei a ser eu. Hoje, eu simplesmente adoro ser eu. Né? Que antes eu era assim. Mas, na verdade, eu sou assim, né? Mas para os outros, eu tinha que me mostrar assim, certo? Entendi, Pro. Muito bem. Aqui, na verdade, é um print de enfim, de um relato pessoal de várias pessoas aí, na verdade, tá bom? Então, vários relatos pessoais que existem dentro desse print aí que eu fiz, tá? Então, é só para vocês saberem que isso aqui também é considerado um relato pessoal. Dentro de um blog, enfim. A gente também pode encontrar uma linguagem mais unilateral, ou mesmo mais intimista, ou mais subjetiva,
quando a gente fala de poesia, né? Então, eu trouxe aqui uma poesia do Fernando Pessoa, por ele mesmo, que diz o seguinte: não sei quem sou, que alma tenho. Quando falo com sinceridade, não sei com que sinceridade falo. Sou variamente outro do que eu que não sei se existo. Se é esses outros, sinto crenças que não tenho, elevam-me ânsias que repudio. A minha perpétua atenção sobre mim perpetuamente me ponta. Traições de alma a um caráter que talvez eu não tenha. Nem ela julga que eu tenho. Sinto-me múltiplo. Então, dentro de uma poesia, onde tem aí uma catarse, um desabafo, né? Ou não necessariamente é um desabafo, mas onde tem uma catarse, também fala sobre o eu, né? Eu acho que alguém quer entrar agora. Deixa eu voltar aqui. Ah, tá. Ok. Oi, Cris, tudo bem? Bom, então a gente deu ênfase ali no emissor. Agora a gente vai dar ênfase no assunto. Que tipo de função que tipo de linguagem que a gente vai utilizar aqui? Em que momento que a gente utiliza essa ênfase no referente que é o assunto, né? Na função referencial aqui. Então, a gente diz função referencial, que ela pode ser informativa ou cognitiva, tá? A função referencial, algumas características dela são essas daqui. Deixa eu apresentar mais algumas. A objetividade. Então, quando o referencial, que é o texto, ele é mais importante, então, na verdade, a gente vai utilizar a objetividade, ênfase na informação, conhecimento e esclarecimento. Eu vou utilizar uma linguagem denotativa. Vocês sabem o que é uma linguagem denotativa e conotativa? Não, Pro, o que significa? Bora lá, então. Linguagem denotativa é aquela que a gente encontra no dicionário. É aquela linguagem, quando a gente vai procurar o sentido dela, é aquele sentido literal dela. Então, por exemplo, eu moro numa casa. Casa aí é em concreto, né? O lar, enfim, tem janela, tem porta, tem telhado, né? Eu moro numa casa, né? Agora, quando eu digo que a literatura é minha casa, a literatura é minha casa, aí eu não estou me referindo a essa casa que eu me referi agora há pouco, não é verdade? Então, quando eu digo que a literatura é minha casa, eu estou dizendo que é lá que eu me sinto bem, é um outro sentido que eu dou, né? Quando eu utilizo a linguagem denotativa, é aquela que eu encontro no dicionário. Então, esta é minha casa, é a que eu encontro no dicionário. Casa como um lugar onde habito, né? Onde moro, né? Agora, quando eu utilizei na outra frase, que tem um outro sentido figurado, né? E não um sentido objetivo, aí então a gente vai falar de uma linguagem conotativa, que é aquela que a gente encontra, por exemplo, nas poesias, né? Na literatura. Tá? Então, denotativa, vamos lembrar que o D significa dicionário. Então, é aquele significado, aquele sentido objetivo direto. Tudo bem? Entendi, professora. Beleza, amor. Visão universal. Então, é quando a gente tem uma visão do mundo, sobre o mundo. Tá? Nessa função referencial aqui, na verdade, a gente utiliza muito mais dentro de teses, textos jornalísticos, textos científicos, que é onde a gente tem aí a preferência pela terceira pessoa. Vocês devem estar fazendo o TCC de vocês, não é isso? Não estão? Desculpa, Pro, o que você perguntou, que eu estou aqui cuidando também da janta para minha mãe. Fala. Vocês estão fazendo o TCC, não estão? Sim. Então,
No TCC, vocês só podem utilizar terceira pessoa, não é isso? Né? Sim. Vocês não podem usar rima no texto. Não. Porque aí seria conotativo e não denotativo, tá? O que é mais importante dentro desse texto do TCC? A sua opinião ou a opinião crítica, científica, de algum autor específico? Acho que é o crítico científico. A sua opinião... Estou certa, Pro? Está certíssima, Rô. Sim. A sua opinião não vai importar. Tá bom? Só no final, na conclusão, que vocês terão que fazer. Aí sim é importante. Mesmo assim, você não utiliza primeira pessoa, como eu acho importante, né? Eu vou dizer em terceira pessoa, né? Tá bom? Então, a função referencial é quando a gente utiliza para textos jornalísticos, tese, científico. Por exemplo, no texto jornalístico, vamos pensar em Jornal Nacional, William Bonner, mais conhecido, enfim. É a opinião dele que prevalece ali? Não mesmo. Não tem nada de opinião pessoal ali. Ali é a visão universal, tá bom? E ali, o que eles passam? ênfase na informação e conhecimento e esclarecimento. Tá bom? Eles são objetivos, eles não ficam dando volta, começando a falar, porque quando eu nasci, não sei quando. Não, eles são diretos na informação, não é isso? Então, eles têm objetividade. Tá? Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, professora. Entendo, Pro. Tá bom. Estamos, sim. Ai, só... Beleza, Nick. A Cris tá, ó, filha, dirigindo a louca. Deixa eu só... Tô aqui, Pro, já cheguei em casa, gata. Bom, meu amor. Eu só vou pegar meu carregador e já venho, tá? Tá aqui pertinho. Peraí. Ok. Prontinho. Voltei. Vamos lá para o texto novamente. Que horas são? 6h20. Vou parar a aula umas 6h30, mais ou menos, tá bom? Porque eu também tenho aula à noite hoje, né? E aí a gente precisa se organizar, enfim, tomar um café. Sim. Você está dando aula para qual, Pro? Eu estou com o segundo semestre. Estou com todos, menos vocês. Então, tá. segundo semestre, metodologia científica, que é sobre os TCCs. Sim. Estou com o quarto semestre e o quinto semestre. O quarto semestre e o quinto são didática. Então, didática 2 e didática 3. Entendi. Então, praticamente, você dá aula todos os dias. Dou 3 noites, né? Isso, 3 sendo noites. que segunda-feira estou com vocês e de quarta-feira eu fico das 5 até as 10. Ah, sim. Entendi. Tá puxado, né, Pro? Mas graças a Deus quem está trabalhando, né? Exatamente, Rose. É isso aí. A gente não pode reclamar, na verdade. Não, de jeito nenhum. Tá feio o negócio aí fora. Eu que sei. Tá desempregada, né, Rô? Estou, Pro. Prof, hoje eu Pode falar. das desempregadas. Oi? Hoje eu entrei para o quadro das desempregadas, eu e todas as auxiliares da escola. Você está brincando, Daisy? Somos em 9 auxiliares. Não tem como, né? Vai fazer o quê? Tá difícil mesmo, né? E o pior, que agora que a gente vai até o final do ano, né, assim, então... Mas Deus vai preparar algo melhor, viu, Daisy? Fique em paz.
Sim, eu tô em paz, tô em paz. Ô, Porque amiga, a gente tchau. via lá. Sim. Puxa, fiquei triste Sim. por você, hein? Tanto tempo lá. É, Pois é. Mas todas as Bastante auxiliares tempo, que Daisy? estão- Deus vai Eu preparar tô um lá, melhor. eu tenho 4 anos de registro, com eu trabalho lá há 5 certeza. anos. Pô. Há Mas 5 assim, anos. Você foi é um chororô, registrada lá. sim, foi muito dolorido a saída, todo, assim, a diretora, o dono da escola, muito choro, porque foi questionado a gente de tudo até agora, não cortaram os salários, então, tudo para ajudar a gente, mas não tem como manter mais, ficar com os professores, que é necessário, né? É necessário. Você sabe que É no a meio de falta de tudo isso... alunos, né, Deise? Exato. É particular lá ou é prefeitura, é estado? O que é, Dê? Particular, Particular. professora. E o pior é que muitos alunos, pais de alunos no caso aí, né, acabam deixando de pagar porque acham que não vale o valor da aula. Esse é o grande problema. Pois é. É. E Número de muitas vezes, Mas inadimplência está muitas muito vezes grande, também né? porque os pais estão desempregados, Pro. Então, também, né? E aí vai para o estado, vai para a prefeitura, né, faz a transferência, né? Eu vi que no meio do ano houve bastante transferência, né, de particular para estado e prefeitura, né? A demanda foi maior. Enfim, lá teve houve, muito, né? eu não sei se prorrogaram, teve uma inscrição emergencial que aconteceu, encerrou segunda-feira para a prefeitura de São Paulo. Eu fiz a inscrição. Não Uhum. sei se prorrogaram, né? Dá uma pesquisada depois na internet, tá bom? É uma forma de ajudar, né? Para todas vocês, aliás, né? Daisy não, desculpa. Débora, você está trabalhando? Verdade. Acho que ela não está aí, Débora. Bom, a Cris está trabalhando, né? A Cris está, graças a Deus, né, Cris? Que bom. Sim, Pro. Sim, estou trabalhando de faxineira, por enquanto, né? Está trabalhando, filha. Graças a Deus, porque Amém. no meio da pandemia, sem emprego, sem ter registro, Pois é um é. milagre. Pois é isso mesmo. Bom, vamos voltar aqui, mas eu tenho certeza, gente, de que vai dar alguma coisa vai aparecer para vocês de bom, para vocês abraçarem aí e conseguirem ter sucesso profissional, independente do que for, né? Não necessariamente dentro da área, né? Mas assim, qualquer coisa a gente está abraçando porque a gente está precisando, né? Sim, Pro, sim. Então tá bom, meus amores, vamos lá. Bom, eu trouxe aqui a capa da Veja, que é uma revista informativa. Então aqui a função, ela é referencial, porque o conteúdo é o mais importante, né? O foco aqui não é a beleza, enfim, né? Aqui o foco dessa revista é a informação, é a objetividade, né? É todas essas características que a gente colocou aqui. A linguagem denotativa, a visão universal, sempre em terceira pessoa, tá bom? Só terá aí primeira pessoa quando for um artigo, tá? Aí, então, o artigo é daquela pessoa, é ela que assina, então é ela quem fala, é a opinião dela, tá? Aqui a gente tem, o que eu trouxe aqui? Ai, desculpa, seu nariz. Um relato do que aconteceu, enfim, isso faz bastante tempo, né? Mas só para vocês saberem de que existe o relato, e dentro desse relato aqui, que não é em primeira pessoa, só o que tiver, entre aspas, é primeira pessoa, mas que é informativo também, tá? Diga. Eu perdi a bola. Aqui também é uma outra revista, mesmo que seja uma revista sobre futebol, ela também é informativa, tá? Então, ela também utiliza a terceira pessoa, a linguagem, a conhecimento universal, tá bom? Então, não vai variar isso só porque ela é sobre futebol, tá bom? Tudo bem, gente? Ok. Deixa eu falar sobre o ênfase no receptor, e aí a gente encerra a aula de hoje no ênfase no receptor, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente volta a falar de onde pararmos, tá? Então, o ênfase no receptor, ele tem aí a função conotativa.
Diferente do que a gente viu agora. A gente viu agora a denotativa, né? Onde eu tenho uma visão objetiva, onde é aquele ponto, né? Aqui, quando a gente dá ênfase no receptor, de quem vai receber essa mensagem, a gente tem uma função conotativa, tá? Apelativa. E quando que a gente vai utilizar esse apelo todo para o outro me ouvir, né? E de que forma que a gente utiliza isso? Então, vamos lá. A gente utiliza isso para influenciar, convencer, persuadir, ordenar, mudar de hábito, convidar, apelar, sugerir. Olha quanta coisa. Deixa eu voltar aqui. A função conotativa, ela faz com que a gente... deixa eu só fechar aqui. Depois eu vejo você, filho. Depois eu vejo você. A função conotativa, ela vai indicar para outra pessoa que vai receber a mensagem, para ela mudar de hábito. Por exemplo, nossa, você podia parar de fumar, né? É uma mudança de hábito, né? Influenciar. Eu poderia influenciar alguém a poder fazer um curso, por exemplo, né? Ou um estudo, né? Da mesma forma que eu posso convencer alguém, ou persuadir, que é a mesma coisa, né? Convencer alguém de ir comigo ao cinema. Eu pago sua entrada, né? Eu também posso, numa função conotativa, ordenar, dar ordem. Feche a porta, por favor. É uma ordem, né? Convidar, apelar. O apelar, a gente vai pensar, por exemplo, em propaganda. Propaganda é apelativa. Aparece lá aquela Coca-Cola gelada, cheia de gelo, com aquelas gotinhas do lado de fora, o cara colocando aquela Coca bem gelada, aquela espuma assim. Você fala, meu Deus do céu, você vai lamber a TV. É apelativo, né? É muito apelativo, gente. É verdade. É de absurdo ser processada essa propaganda. Sugestionar é sugerir. Então, você deveria, você pode, né? Então, você pode virar à esquerda ou à direita, ou você poderia utilizar esse creme para suas mãos. É uma sugestão, certo? Bom, vamos lá. Ô, meu filho, você não vai sair daqui? Quais são as características dessa linguagem? Isso aqui vai aparecendo, gente. Dessa linguagem que nós estamos falando, que o foco aqui é exatamente no emissor, né? As características são verbos no imperativo. Verbo no imperativo é aquele que a gente usa para dar ordem, para dar um comando, né? Então, fecha a porta, abra a janela, né? Pegue para mim, leve isso, tá bom? Então, esses verbos, levar, fechar, abrir, eles estão aí no imperativo, quando eu conjuguei agora. Então, leve, pegue, abra, feche, tá bom? Todos eles estão no imperativo, que é com uma ordem que você dá. Fique quieto, certo? É uma ordem. Orações optativas são aquelas que expressam desejo. Ai, eu queria tanto um café agora. Expressei um desejo. Com um pãozinho, com margarina. Um pão de queijo. Referência direta ao receptor. Quando eu utilizo essa linguagem, eu estou falando diretamente para a pessoa, né? Ou para uma pessoa, ou para um grupo de pessoas. Tanto faz. Mas eu tenho que pensar numa pessoa ou num grupo de pessoas. Quando eu falo isso, eu estou me referindo, por exemplo, a... Pensar aqui, por exemplo... Uma propaganda sobre absorvente. É interessante para os meninos saberem sobre absorvente? Não. Então, o foco aqui não será meninos. O foco aqui serão mulheres. Mulheres, então, por exemplo, menina de 2 anos, tudo bem? É interessante para ela essa propaganda sobre absorvente? Não, ela não menstrua. Então, com certeza, são para meninas de 11 anos até os seus 50 anos, vou pensar assim, tá bom? Então, mais ou menos para essa faixa etária, certo? E mulheres. Então, eu estou dispensando
idosos, eu estou dispensando crianças, bebês, e eu estou dispensando o público masculino quando eu estou me referindo a uma propaganda sobre absorvente. Não é verdade? Tá bom? Então, aí, na verdade, a referência é direta para o receptor. Então, é para você, mulher que menstrua, pronto. Né? Tudo bem? Entenderam, amores? Sim. Sim, pronto. Que bom. E aí, a gente tem umas propagandinhas que eu trouxe para vocês. Então, vamos lá, né? Olha que interessante essa, da Johnson's. Bem interessante. Podemos pensar de duas formas. Bom, aqui eu tenho, na hora de comprar um carro, é bom ver. Esse ver aqui, na verdade, está falando sobre Volkswagen, né? Pensar como vão ser as coisas na hora de vendê-los. Ai, que coisa chata isso. Então, vender e ver como vão ser as coisas são três palavras que iniciam-se com V e são importantes na hora de uma venda ou de uma revenda de carro, certo? Aqui eu tenho as placas. As placas, elas são específicas para um público. Que público? O que dirige. Né? Ou é importante para quem está dentro do mercado? Não, né? É importante para quem está na rua, né? Consegue identificar essas placas, fazer a leitura delas. E aqui eu tenho a função apelativa, que é aqui sobre uma propaganda, né? De um creme dental que a gente não vê mais no mercado. Minha avó contava que via esse creme dental no mercado. Eu nunca vi, gente. Professora, voltei à infância agora, hein? Você viu, né, Cris? Me saí bem nessa. Voltei para minha infância. Essa com certeza, né? Eu gostava tanto que eu até ficava chupando. Meu Deus. Sim, tá? Não sou antiga, hein? Essa é antiga, essa é bem antiga, eu diria, né? Bom, meus amores, é sobre isso a aula hoje. A gente vai ficar só com esses três mesmos. E aí, então, na próxima aula, que será segunda-feira, a gente vê o restante, que são mais três funções aí de linguagem que a gente tem, tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu sair. Não. Eu não. Obrigada. Não? Tá tudo tranquilo? Tudo. Débora, Daisy, Cris, tá tudo bem? Tudo certíssimo. Tudo bem, Pro? Então, tá bom, meus amores. Bom, então, hoje é isso, tá bem? Tá. Vamos nos Boa preparar. Noite. Bom, vocês vão se preparar para assistir novela, assistir jornal, fazer janta. Eu vou fazer o seu trabalho. E eu vou preparar para aula. Eu vou fazer o seu trabalho. Seria bom. É verdade, né? É. Então, tá bom, meninas. Vocês têm aí atividade para fazer. Eu vi que a professora Salete também postou uma atividade, que é para amanhã essa. Eu dou sempre uma semana, mas aí varia de professor a professor, tá bom? Não vai falar para a coitada da Salete. Cada um é de um jeitinho, né? Ok, pronto. Bom, meninas. Já vou preparar o dela também. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite, Pro. Bom término de semana. Se cuidem, tá bom? Uma boa aula, tá? Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Beijo. Beijo. Ai, ai, ai. Deixa eu parar a gravação.